Glória a Deus. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando através da nossa live. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre o seu lar. A paz do Senhor a todos vocês que aqui se encontram nessa noite. Mais uma vez, é motivo de muita alegria nós estarmos na casa do Senhor. O salmista Davi disse: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Quantos estão felizes de estarem aqui na casa do Senhor nessa noite? Aleluia. Gostaria de estar lendo uma passagem da Bíblia que se encontra lá em Mateus, capítulo 14, do versículo 22 em diante. Diz assim: logo depois, Jesus ordenou aos seus discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu o monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago. Onde esse barco estava? No meio do lago. E as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Queridos, detalhe, aonde esse barco ele se encontrava? No meio. E o que estava acontecendo com esse barco? As ondas, os ventos batiam contra esse barco. Uma coisa que me chama a atenção aqui, e uma pergunta que eu faço para você e para mim: aonde está o nosso barco nessa noite? Será que as ondas, será que a vida, será que o mundo, ele tem te poupado? Será que o mundo tem passado a mão na sua cabeça? Ah, tadinho, ele não está indo na igreja, vamos ajudar ele. Ou será que a sua vida se encontra como os discípulos? O seu barco está no meio, as ondas estão batendo, estão te causando medo. Quantos aqui já tiveram ou têm medo? Medo do dia de amanhã, medo de olhar a sua conta no banco, medo de quando o seu patrão fala: oh, preciso falar com você na terça-feira. Quantos já tiveram ou têm medo? Vamos, o versículo diante diz assim: naquele momento o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Versículo 25. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima das águas. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água, até onde o Senhor está. Muitas vezes, queridos, Jesus ele está perto do nosso barco, mas muitas dessas vezes é necessário nós darmos um passo de fé. Muitas vezes nós vamos olhar à nossa volta e as águas vão estar muito agitadas e os ventos vão estar muito fortes. Mas sabe o que Jesus diz? Coragem, tenha calma, sou eu. Muitas vezes nós somos que nem Pedro: Senhor, se é o Senhor, manda que eu vá até onde o Senhor está. Muitas vezes nós temos essa fé. Aí Jesus disse no versículo seguinte: venha. Respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Muitas vezes nós saímos do nosso barco esse do nosso comodismo, barco esse do nosso círculo vicioso de pecado, e nós começamos a andar sobre as águas. Nós somos corajosos, nós somos destemidos com as nossas células. Não, pastor, pode deixar que nós vai arrebentar, nós vamos ganhar um mundo de pessoas para Jesus. Versículo seguinte: porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou
a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Talvez você chegou nesse culto nessa noite, como Pedro, pedindo socorro, pedindo uma palavra de ajuda. Talvez você entrou aqui nessa noite falando: o Senhor se esqueceu de mim, Deus não se lembra mais de mim. Versículo seguinte, Jesus disse: imediatamente Jesus estendeu a sua mão e o segurou e disse: como é pequena a sua fé, por que duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Queridos, nesta noite, Jesus está te estendendo a mão. Nessa noite o Senhor quer entrar no seu barco. Nessa noite o Senhor quer acalmar a tempestade a qual você se encontra. Querido, nessa noite Jesus está querendo te dizer que mesmo que uma mãe viesse esquecer do seu filho, eu, contudo, não me esquecerei de ti, porque eis que na palma das minhas mãos. Se você pode adorar ao Senhor, diga que Ele é santo. Diga que Ele é santo, porque na palma das minhas mãos eu tenho o seu nome escrito. Queridos, Deus sabe onde você tem andado. Queridos, Deus sabe como está o seu coração. Mas uma coisa é certa, que não importa onde você esteja, não importa por onde você tem andado, não importa como está a sua vida, porque um dia, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, em outro lugar, em outro lugar, em outro lugar, não sabe viver.
aonde você tem andado, queridos, mas aonde você estiver, clame, clame, clame pela glória de Deus. Quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver e onde estiver, não importa onde você estiver, clame pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos... Declare nessa noite, igreja, que em outro lugar não sabe viver. E onde você estiver, clame pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Declare que Ele é santo. Enche o seu pulmão e declare que Ele é santo. Declare que Ele é santo. Declare que Ele é santo. Que Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Declare que Ele é santo. Santo. Declare que Ele é O Senhor está aqui nessa noite, querido. Queridos, eu não sei onde você se encontra nessa noite, mas, queridos, eu creio que muitas vezes quando nós escutamos determinadas canções, nós sentimos vontade de chorar. Sabe o que é isso, querido? É o Espírito Santo de Deus. Sabe o que é isso? Você não foi feito para viver longe da presença de Deus. O Senhor te quer aqui. O Senhor pagou um alto preço. Por isso, declare, cante nessa noite. Quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Aplauda o nome do Senhor, aplauda o nome do Senhor, porque Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Santo, 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 santo.
santo, 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 santo é o teu nome. Toda a terra, toda a terra, toda a terra está cheia da tua glória. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Queridos, aplauda o nome do Senhor. Se é para Ele, você pode aplaudir mais, porque Ele é digno, 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 digno de todo louvor, de toda adoração. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, quantos estão sentindo a presença do Senhor neste lugar? Queridos, Ele é o poderoso Deus. Queridos, dentro de você habita o poder dos poderes. Ah, Jesus! Queridos, nessa noite o Senhor, Ele está aqui. Ele está no meio de nós. Queridos, muitas vezes nós pedimos para o Senhor: Senhor, vem com o peso da Tua glória sobre nós. Senhor, vem com o peso da Tua glória sobre as nossas vidas. Mas, queridos, muitas vezes o Senhor, Ele está aqui. Mas antes do Senhor derramar a glória dEle, antes dEle derramar o poder dEle, Ele vê se nós vamos suportar a glória dEle. Queridos, nessa noite, o Senhor, Ele está contemplando o seu coração. Querido, você que está aqui na igreja, você que está nos acompanhando através dessa live, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós podemos pedir, pensar ou até mesmo imaginar. Queridos, você que está nos acompanhando através dessa live, e você que se encontra aqui nesta noite, sinceramente eu não sei como está a sua vida, mas eu quero te dizer que não importa onde você estiver, Ele é o poderoso Deus. Ele é o poderoso Deus. Ele é tudo aquilo que você precisa. Ele é tudo aquilo que você necessita. E nessa noite nós queremos declarar que é o que está sentado no trono. Ele é digno, digno, digno de todo louvor, de toda adoração. Declare nessa noite: ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, seja o louvor ao que está sentado, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, seja o louvor, e seja a honra, seja a honra, e seja a glória, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio, pelos séculos dos séculos, e seja a honra, e seja a honra,
está sentado, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, e ao Cordeiro, seja o louvor e seja a honra, seja a honra e toda a glória, seja o domínio pelos séculos, pelos séculos, pelos séculos dos séculos. Declare que Ele é o poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Declare minha alma anseia por Ti. Declare que Ele é o poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por Ti. Declare mais uma vez, poderoso Deus. Declare, igreja, que Ele é o poderoso. Poderoso Deus. Ele é o poderoso Deus. Não há na terra, nem debaixo da terra, ninguém semelhante ao nosso Deus. Declare, Ele é o poderoso Deus. Rabaçu de Cantarabaxê, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por Ti. Aleluia, 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 aleluia. Tu és santo, 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 santo é o Teu nome. Tu és o poderoso, Tu és o poderoso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nesse mesmo espírito, chegamos a uma parte muito importante do nosso culto, que é o momento dos dízimos e das ofertas. Você que está nos acompanhando através dessa live, debaixo aqui nós temos a descrição da nossa conta, nós temos o aplicativo do PicPay, onde você pode ofertar, onde você pode dizimar, para que a obra do Senhor, ela continue crescendo dia após dia sobre essa terra. Amém? Gostaria de estar lendo uma passagem que se encontra em Lucas, capítulo 7, do versículo 36 em diante, que diz assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Onde Jesus se assentou? À mesa. E eis, naquela cidade morava uma mulher de má fama. Uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. E ela chorava, e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem de fato é um profeta, saberia quem é esta mulher, quem está tocando nele e a vida de pecado que ela leva.
Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata. Quantas moedas? E o outro 50. Então um devia 500 e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando eu entrei, você não me ofereceu água para lavar os meus pés, porém ela lavou com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando eu cheguei, ela porém não para de beijar os meus pés desde que eu entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados, mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. E os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Queridos, o que me chama a atenção nesse versículo é que ela deu o que ela tinha de melhor. Alguns estudiosos dizem que aquele frasco que ela derramou era 1 ano inteiro do trabalho dela. Muitas vezes, quando o pastor Júlio fala de oferta, não digo por você, muitas vezes eu digo por mim, nós não damos o nosso melhor. Muitas vezes nós temos 50, 100 reais, aquilo que não vai nos fazer falta, aquilo que não vai nos pesar, é para Jesus mesmo. Jesus aceita qualquer coisa? Não. Essa mulher nos ensinou que Jesus não aceita qualquer coisa, que Jesus ele está atento a cada um dos nossos detalhes. Jesus entrou, ninguém beijou Jesus. Jesus entrou, ninguém passou azeite na cabeça de Jesus. Mas aquela mulher que tinha uma má fama na cidade, ela fez o que ela tinha de melhor. Queridos, que nessa noite você possa pegar a sua melhor oferta, o seu melhor dízimo. Luiz, mas o meu dízimo é 10%. Eu sei, mas você pode dar o seu melhor para Deus, porque um dia, naquela cruz, Ele fez o melhor dele, para mim, por você, por nós. Se hoje nós estamos aqui, foi por causa dessa oferta. Então eu gostaria que você levantasse, a Carol, junto com a Janaína, elas vão estar passando. Queridos, deposite a sua melhor oferta, o seu melhor dízimo, porque Deus, Ele é fiel. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Graça e paz, que Deus possa nos abençoar nessa noite, amém. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Queridos, vamos dar continuidade a uma palavra que nós estamos compartilhando acerca de apostasia, amém.
Queria agradecer também a todos que estão conectados conosco pelo Facebook, pelo YouTube, amém? Que você possa estar compartilhando essa palavra, para que nós possamos sermos abençoados. Eu gostaria de ler um texto, só para a nossa meditação, que se encontra em 2 Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses 2, verso 3 e verso 4. Aleluias. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Vamos ler o 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Amém? Então, o que nós estamos vivendo nesses tempos finais é uma comprovação da palavra de Deus. Quando nós estudamos escatologia, nós estudamos as profecias bíblicas. Existem inúmeras profecias. E a escatologia, ela estuda as profecias que já aconteceram, as que estão acontecendo agora e as que vão acontecer. Então, é um fato provado que, de fato, a Bíblia, ela é verdadeira, ela não tem falha, não se acerta na profecia mais ou menos, não, acerta em cheio, diferente das profecias, por exemplo, de Nostradamus, não é? Aconteceu, mas muitas coisas não aconteceu. Então, nós entendemos que as poucas profecias que restam na Bíblia para a vinda do nosso Senhor, para o arrebatamento da igreja, para a consumação de tudo que está de fato escrito nela, é verdadeiro. E estamos vivendo esse momento especial. Por que momento especial? Porque estamos vivendo isso numa geração eleita, numa geração que vai ter a oportunidade de passar por esse sobrenatural que é o arrebatamento. Nós não fazemos ideia como será, mas acontecerá. Então, nós somos uma geração privilegiada. Glórias a Deus por isso. Amém, igreja? Amém? Nós precisamos nos alegrar por isso, porque verdadeiramente isso vai acontecer, é fato. Se todas as 90% das profecias, vamos fazer esse número para você entender, já aconteceu, assim como estava escrita na Bíblia, por que as outras 10% não acontecerá? Então nós vemos que a apostasia, ela é uma profecia para os últimos dias. Sendo assim, ela é um dos sinais, não é? Falamos de alguns sinais dos tempos atuais, né? Guerras, rumores de guerra, terremoto, clima, aumento da iniquidade. Eu não sei se você sabe, o sol aqueceu 3 graus, isso é fato, e vai aquecer mais 4 graus, para os próximos 20 ou 30 anos. Nós sabemos que estamos vivendo, né, algo errado. No verão queima, você não fica no sol, é uma coisa insuportável. Então nós sabemos que são sinais que o Senhor está permitindo para que a igreja venha estar alerta. E o que precisamos fazer? Nós precisamos nos consertar. Se batiza quem não é batizado, não é?
Quem está com alguma falha, que se arrependa, coloque a vida no altar novamente. O Senhor está alertando, são sinais de alerta para que nós venhamos a estar preparados para esse dia, esse glorioso dia. Nós falamos de dois aspectos distintos da apostasia, que uma é a moral, né? Nós vivemos isso, apostasia moral, nós vemos pastores envolvidos em escândalos tenebrosos, são apostasias morais. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas moralmente aquela pessoa se apostatou já, não é? E tem a apostasia bíblica ou teológica, que essa é um pouco mais difícil de você detectar, porque você precisa primeiro conhecer um pouco a Bíblia, para você contestar alguma coisa que está sendo pregado. Então nós precisamos entender que a apostasia teológica, ela é um fato. Eu tenho 2 vídeos que eu quero te mostrar hoje, e nós precisamos de fato entender que nós estamos sujeitos a ser levados por homens, não é? Que está com a mente cauterizada. Nós falamos um pouco disso. O cauteres é aquele instrumento que antigamente usava-se na medicina, hoje se usa na medicina. O cauteres é laser, né? Muita gente é operado, né? Um laser, é um cautério. É fogo, é algo que esquenta, que corta, estanca sangue, uma série de coisas. Só que antes, na antiguidade, lesava demais o corpo, e aquela área que era cauterizada ficava insensível. Por isso que Paulo usa esse termo em alguma das suas aplicações. Muitos estão com a mente cauterizada, levando pessoas à heresia. Essas pessoas com a mente cauterizada não têm sentimento. São pessoas frias, não tem sentimento, não se importa com as pessoas, com as almas, simplesmente pregam heresia e acabou. E o interessante é que essas pessoas são extremamente conhecedoras da Bíblia, extremamente, não são pessoas leigas, que conhecem pouco, não, são pessoas que discutem a Bíblia com conhecimento maravilhoso, é algo sobrenatural. Só que nas entrelinhas ensinam heresia, e isso é comum, isso está sendo comum. Muitos líderes religiosos, muitos líderes de grandes igrejas estão pregando heresia, se apostataram da fé. Aquele versículo que eles juntam para eles doutores, não é? Porque eles têm comichão no ouvido, eles não podem escutar a palavra verdadeira, porque a palavra, ela vem de encontro com a iniquidade. A palavra de Deus, ela te confronta, e tem pessoas que não gostam de ser confrontadas. E isso não é uma coisa que nós estamos estreando agora. Quando nós lemos o capítulo 6 de Mateus, que eu considero um dos capítulos mais completos que tem na Bíblia, no verso 67, nós lemos algo interessante. Mateus 6, 67, por favor, olha só que interessante. Capítulo 6 de Mateus, verso 67. Vai até qual? Não, claro que vai. Mateus 6, capítulo 6. Então eu errei o endereço. João 6, perdão. Desculpa. 67. João 6, 67. Olha que interessante. Desculpe, igreja. Deu um branco aqui. Então perguntou Jesus aos 12. Vai vendo, ele está pregando
ele recebe uma notícia que alguns abandonou, alguns discípulos. Ele tinha andado por todas as cidades, pregando o evangelho, uma multidão o seguia, muitos discípulos, porque discípulos não foram só os 12. Quando você abre em Lucas capítulo 10, você vai ver que ele enviou 70 discípulos, não é? Então nós entendemos, não é? Ele dá poder a esses discípulos no capítulo 10 de Lucas, verso 19, não é verdade? Não é? Ele dá uma ênfase no verso 20, inclusive. No verso 19, ele diz, olha, vocês vão, estou falando dos discípulos, não só dos 12, outros discípulos, muitos discípulos. Vocês vão, 70, e pregam o evangelho, não é? Com autoridade, pois eu dou poder para vocês, pisarem serpentes, escorpiões, em todo o poder do inferno, e nada, absolutamente nada vos causará dano. E era isso que eles viviam. O poder da palavra de Deus repreendia demônio. Mas o Senhor alerta a esses discípulos, olha, mas não se vanglorie, não se exalte, não vai achar que você é o dono da cocada branca não, tá? Porque o que importa é o teu nome estar arrolado no livro da vida. Coloca 10:19, Lucas 10:19, guarda esse daí, Lucas 10:19, só para você entender que não eram apenas 12 discípulos, muitos discípulos o Senhor Jesus ensinou, trabalhou no coração deles. Eis que vos dou poder, autoridade, isso quando ele enviou 70, para pisar de serpentes e escorpiões, e sob todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Então eles tinham a experiência de repreender os demônios. Quem aqui já repreendeu um demônio? É algo sobrenatural. Você fala, você repreende, o inimigo ele é obrigado a se sujeitar, não é? É algo que você se sente importante. Você fala, nossa, a primeira vez que eu repreendi um demônio, eu fiquei, nossa, eufórico. Foi uma experiência sobrenatural. Fizemos muito isso quando eu fui pastor na Jesus de Nazaré. Nós tínhamos culto de libertação com muitos pastores, todos em jejum, oração. Então era normal, muitos, né, a manifestação de muitas pessoas endemoniadas. E Jesus alerta no verso 20, olha o que ele fala. Verso 20, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem. Amém? Olha, não se exalta não é porque os espíritos se submetem, você vai dar uma de gostosão, não é nada disso, tá? Mas sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Amém? A salvação era muito mais importante do que você ter o poder do reino de Deus sobre a sua vida. Entende? Então, voltando lá para João 6:67, o que nós entendemos? Jesus perguntando para os seus 12, que eram os mais próximos. Dentre os 12, os mais próximos, era Pedro, Tiago e João. Mas ele tinha fora isso os 12, e tinha fora os 12 muitos discípulos que o acompanhavam. E ele pergunta então, porventura quereis também vós outros se retirar? Em outras traduções, vocês querem ir embora também? O que eu entendo aqui? Primeiro, nem todos suportavam seguir a palavra de Deus. Amém, igreja? Nem todos. Por quê? Porque a palavra cobra. A palavra é o prumo que passa. E muitos não querem, não se submetem, não aceitam. Falei na semana passada, falei na terça-feira do Tadel, que eu falei algumas coisas que impedem, que fecha as portas, né? Uma palavra muito boa. Dentre elas, eu falei acerca da geração rebelde, da geração desobediente, que nós, não estou generalizando, mas a grande maioria das crianças são rebeldes, são desobedientes.
Essas crianças vão ter uma dificuldade. Essas crianças, vou repetir, essas crianças vão ter, pastora Andréia, uma dificuldade para lidar com a autoridade. Vai ter problema nas escolas, vai ter problema numa fábrica, numa empresa, vai ter problema. Por quê? Porque não estão preparados para isso. Imagina na igreja, que tudo é voluntário. Você está pregando, de repente, do que você fala, por isso que muitos moldam, né? Deixa eu ver a plateia. Bom, eu não posso pregar isso, não posso pregar aquilo. Está entendendo? Quem está entendendo aqui? Dá uma glória a Deus. Você não pode pregar o que tem que ser pregado, porque senão você perde crente. A pessoa se levanta e vai embora, no meio da palavra. Não tem nem a educação de esperar o culto acabar. Tipo, em mim manda eu. Quem está entendendo aqui? Dá uma glória a Deus. É o que nós estamos vivendo nessa geração. Geração rebelde. Não aceitam. Tem comichão nos ouvidos. É o que a palavra fala. Então nós estamos entendendo essa verdade. E para detectar essa apostasia bíblica, nós precisamos conhecer um pouco. A apostasia moral acaba vindo à tona, um escândalo, isso, aquilo, acaba descobrindo, porque é aquilo. Às vezes a pessoa está de fachada na igreja. Ela não é o que aparenta. Ela já se apostatou da fé, da palavra. Ela não vive mais a palavra. Ela está com a mente cauterizada, não tem mais sensibilidade. O pecado não afeta, não cobra. Não sente mais o remorso, o arrependimento. Quem está entendendo aqui, dá um glória a Deus. Porque a mente está cauterizada. Paulo usa esse termo. Então nós precisamos compreender um pouco disso. Ele fala do homem, que é o cabeça do lar, e deve ser, tem que ser, porque a Bíblia diz que a bênção entra pelo homem, pelo cabeça do lar. Por quê? Porque o Senhor instituiu família. Nós não podemos deixar de valorizar a família. E o líder da família é o homem. Amém, igreja? Ele fala de homossexuais, eu não tenho nada contra homossexuais, pelo contrário, pelo amor de Deus. Mas a Bíblia condena o ato da homossexualidade. Romanos capítulo 1 é bem claro acerca disso. Então vamos mudar isso, para que essas pessoas não sejam cobradas dentro da igreja. É isso que ele está propondo. Então, uma série de coisas, e ele já vem pregando algumas coisas, depois você começa a seguir, vai ouvindo e tal, né? Então, isso gerou uma grande polêmica. Por quê? Porque tem homens, não é, que defendem a palavra de Deus com seriedade. Tem homens corajosos nessa pátria aqui. Tem homens que não têm medo de processo, não têm medo de falar a verdade. E eles vão contra esses homens. Apesar que eu peguei um vídeo que nós vamos ouvir, do Silas Malafaia, mas hoje eu pesquisei, tinha pelo menos uns 15 de outros pastores falando desse vídeo aí. Porque todos estão contra. E não são pastores comuns, são pastores conhecedores da palavra. Agora, a plateia que ele está pregando, talvez seja uma plateia que não tem um nível, não é, de teologia para alcançar o que ele está tentando falar. Então não se importa. Mas a Bíblia fala desse pessoal, que é cego guiando o cego. E ambos estão indo para o abismo. Não é? Então nós precisamos, sim, nos atentar. Graças a Deus que nós temos homens que fazem essa defesa. Né? Isso é apologia. Então nós temos que entender que a palavra de Deus, ela vai nos condenar ou ela vai nos salvar. Então a palavra é muito importante. A palavra é tudo para nós. É ela que te dá a legalidade da salvação. A fé nela, na pessoa do nosso Senhor. Então nós temos que compreender essa verdade. Você precisa se interessar pelo assunto, não é? Isso é muito fundamental. Existem vários textos, tá? Para os tempos de hoje. 2 Timóteo 4:3 diz: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário,
sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. Olha só, né? Vão ditar o que tem que ser ensinado nas igrejas, porque tem coisa que não pode falar, tem coisa que confronta, não fala não, né? Então nós precisamos entender que não é assim. A palavra é transformadora, segundo o pastor Silas. 2 Pedro 2, verso 1 e 3 diz: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão. Está na Almeida Corrigida, né? Na Almeida Corrigida diz: entre vós haverá, como entre vós haverá. Olha só, entre vocês falsos mestres, esses introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Amém, pessoal? Amém? E nós estamos realmente vivendo isso, é assustador. E é um homem que, se você ver as mensagens dele, do Ed René, é algo tremendo, ele é um mestre na palavra, é assustador. Mas infelizmente nós precisamos ter cautela, assim como muitos outros que têm caminhado por esse trilho aí da apostasia. Estamos estreando algo novo? Não estamos. A adaptação da palavra é algo que já aconteceu e acontecia nos tempos de Jesus Cristo. Vou te provar isso agora. Eu estava orando à tarde, até a Andréia chegou, eu falei: Andréia, Deus me deu uma revelação aqui sobrenatural, algo impressionante, eu falei: Senhor, eu queria uma base legal, de que isso já vem acontecendo. E do nada, eu abri um texto, que eu já preguei nesse texto, de Mateus 15, que o Senhor fala justamente disto. Interessante. Mateus 15, vamos ler esse versículo, que eu quero que você entenda que a apostasia já existia. Vamos adaptar a palavra, vamos mudar entendeu? Já acontecia isso no tempo de Jesus Cristo. Mateus 15, 1. Vamos ler alguns versos, mas eu gostaria que você prestasse atenção. É muito importante isso, é muito importante. Veja bem, então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas, né? Vieram de Jerusalém, não eram qualquer um, eram homens já preparados, homens mandados, homens que queriam já pegar alguma coisa, porque Jesus já estava sendo perseguido, pelo fato dele estar fazendo muitos milagres, não é? A fama dele já percorria as aldeias, os vilarejos, e Jerusalém, onde se encontrava o templo, né, de Herodes, o templo que Herodes reformou, revestido de mármore branco, que de muito longe se via, era uma das maravilhas, né, do planeta, alguns teólogos dizem, né? Olha que coisa tremenda. Eles foram até lá com astúcia, né? Não foram na ingenuidade, andaram um bom tempo, né? Então vieram de Jerusalém, tal, e perguntaram, vai lá, 2, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Olha só, onde eles queriam pegar Jesus. Ele, porém, lhes respondeu, por que transgrides? Vós também, o mandamento de Deus, né? Ele lhe respondeu, por que transgrides vós também os mandamentos de Deus? Por causa da vossa tradição. Olha só o que Jesus falou para eles, né? O que é o escriba? O escriba é o que escreve as leis, né? Os pergaminhos, as cópias, eles são treinados para aquilo, são pessoas dedicadas, são pessoas conhecedoras, não é? Do Velho Testamento, tá? Aí vamos lá, porque Deus ordenou, olha só a acusação que Jesus faz para eles. Honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser o seu pai ou sua mãe será punido de morte. Não é isso? Não é isso, pessoal?
não é? Honrar pai e mãe é o quê? O 5º mandamento. É o primeiro mandamento com promessa. Dentre os 10, esse é o primeiro mandamento que o Senhor deu, lá em Deuteronômio, capítulo 20, com promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias sejam estendidos. Olha a promessa, você quer ter uma longevidade na terra? Honra teu pai e tua mãe. É lei, é mandamento. No Monte Ebal, em Deuteronômio capítulo 27, nós falamos isso terça-feira, por coincidência. No Monte Ebal, onde 6 tribos foram fazer um ato profético aqui, as outras 6 foram no Monte Gerizim, fazendo aquele ato profético, todos que obedecerem, que ouvides as vozes do Senhor e tal, e tal, e tal, seja abençoado nisso, uma lista de bênção. E no Monte Ebal, uma lista de maldição. Olha só, o que está no Monte Ebal no capítulo 27, verso 16? Olha a maldição que está para quem não honra pai e mãe, vai vendo. De pedras toscas edificares o altar do Senhor teu Deus, e sobre ele lhes oferecerá holocausto. Deuteronômio 27, 16. Vai achando para mim aí onde está escrito: maldito quem desonrar, presta atenção, eu acho que eu marquei a referência errada. Tá certo? O 16, maldito aquele, filha, maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Olha só o ato profético. Deu para entender, pessoal? Capítulo 27, capítulo 28 de Deuteronômio, tem um ato profético, onde o Senhor pega o povo no deserto e fala: Moisés, sobe metade da tribo aqui, metade da tribo aqui. Aqui nós vamos fazer um ato profético, para todos que na nação obedecer, ouvir a voz do Senhor, esses vão ser tremendamente abençoados. Mas aqueles que não obedecer no Monte Ebal, vai ter um ato profético também, serão amaldiçoados. Essa profecia está no Monte Ebal, na maldição. Quem não, então, o doutor, o escriba, o mestre da lei, conhecia isso. Amém, pessoal? Eles conheciam, eles sabiam que quem não honrasse pai e mãe, seriam amaldiçoados. Mas olha, volta lá em Jesus agora. Capítulo 15. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que poderias aproveitar de mim, vai vendo, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Olha a acusação que Jesus faz. O que Jesus faz em Mateus 15, 5? O que quer dizer? Volta a Mateus 15, 5. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que poderias aproveitar de mim. O pai e a mãe chegam para o filho: filho, preciso de ajuda, porque a palavra diz que nós teríamos que honrar os nossos pais na velhice. Os pais chegam para o filho: eu e sua mãe está precisando de ajuda. Pai, não posso, eu consagrei a Deus todo o meu dinheiro, eu não vou dar. Ele, consagrando a Deus, beneficiando o templo, que são os sacerdotes, etc, etc, ele está isento da maldição da lei. Deu para entender? Amém? Então eles distorceram, para que o filho que não honrasse o pai e mãe, mas consagrasse aquele valor, aquela fortuna, aquela terra, seja o que for, a obra de Deus, ele estava isento. Ele poderia desonrar o pai e a mãe, poderia deixar passando fome. Quem que está entendendo? Dá uma glória a Deus. É isso que Jesus confrontou os doutores. Calou a boca deles. Porque isso não era bíblico. Eles mudaram. Eles alteraram a lei e o ato profético no Monte Ebal do capítulo 27 de Deuteronômio. Isso é muito sério. E isso nós estamos falando da era de Jesus.
Mudaram a palavra, mudaram o Velho Testamento, mudaram a lei. Algo muito sério para Jesus compartilhar e deixar registrado, né? Mas vós dizeis, vamos lá para o 6 agora. Aí depois o que ele fala? Ele vai justificar porque eles trouxeram o quê? Eles trouxeram uma confusão na cabeça dos discípulos acerca daquilo que eles estavam fazendo. Eles estão comendo e não estão lavando a mão, não é? E Jesus, em Mateus, no final, ele dá a explicação. Olha que interessante, né? Vamos ler já o resto, já lemos até aqui. E esse jamais honrará o seu pai ou sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus, por causa da vossa tradição. Jesus disse para eles, vocês invalidaram a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Falamos desse versículo na semana passada. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Nós não estamos mudando a coisa, estreando nada diferente, já está acontecendo. Os homens estão mudando para acomodar uma situação diferente do que Paulo fez. Por exemplo, o que Paulo faz em Corintos, que era uma cidade portuária? Nós entendemos que Corintos era uma cidade portuária, portanto tinha muitas prostitutas. As prostitutas começaram a se converter. E as mulheres ali não queriam, né, se misturar, porque eram prostitutas, elas não tinham outro meio para ganhar a vida. Elas saíam da igreja e iam se prostituir no cais. Então Paulo pede para cortar o cabelo. E as outras não cortarem. Amém, pessoal? Amém? Isso é uma doutrina de homem. Ele não mudou a palavra. A doutrina bíblica é diferente. Como tem, por exemplo, igrejas que não pode ter televisão. Isso é diferente, isso é uma doutrina de homem. Existem 3 doutrinas na Bíblia. Doutrina de homem, a doutrina de Deus, não é? E uma terceira, doutrina de Satanás. São essas 3 doutrinas que nós encontramos na Bíblia. Doutrina de Deus, doutrina do homem e doutrina de Satanás. Quando você vai numa igreja que você encontra um regimento interno, não pode isso, não pode aquilo. Nós já fomos de igreja assim, não pode cortar cabelo, não pode, né? Antigamente não podia usar chapéu, uma série de coisas. É uma doutrina de homem. Isso não quer dizer que eles estão mudando a doutrina bíblica. Estão se protegendo do mundo, de uma certa forma. Porque nós sabemos que até hoje a televisão não presta. Não é verdade? A televisão nos tira, melhor dizendo, de um propósito às vezes, porque nós focamos. Hoje tem muitas outras, né, opções, mas antes, né, eu fui do tempo que não podia ter televisão, nós não tínhamos. Ficamos muitos anos sem televisão na nossa casa. E eu tinha que ser obediente, porque se eu não obedeço ao homem, à minha igreja, ao pastor, eu estou em pecado. Se eu quero participar daquela igreja, eu tenho que aceitar o regimento interno daquela igreja. Amém, pessoal? Amém? Então é isso. Isso não quer dizer que estava sendo mudado. Paulo não mudou. Paulo simplesmente protegeu a congregação de Corintos. Então nós entendemos algumas verdades. Só que hoje o que está acontecendo é algo muito mais perigoso. Perigoso. Por quê? Porque isso pode prejudicar a nossa salvação. Então nós temos que nos atentar a isso. Alguém aqui deseja nadar e morrer na praia? Claro que não. Claro que não. Né? Nós estamos na peleja, na posição, firmes numa doutrina, né? Numa doutrina bíblica. Nós não podemos permitir sermos contaminados. Isso é lícito. Viveremos no pecado? Claro que não. Claro que não. De forma nenhuma. Nós precisamos nos ausentar
nos isentar, seria o termo talvez, do pecado. Amém, pessoal? Então nós temos que compreender essa verdade, tá? E foi isso, o capítulo 15, ele narra isso e depois Jesus, ele dá a explicação para os seus discípulos na questão do alimento, não é aquilo que condena o homem, né? Então Pedro pediu-lhe, explica-nos a parábola, né? Só para concluir o capítulo 15 de Mateus, perdão, é muito legal isso aqui, né? Porque eles falaram que contamina, um lava-mão e tal, aí Jesus falou, não é isso que contamina. O que contamina não é o que você come, o que pode te dar você pode pegar um vírus, pode pegar uma bactéria, se não lavar a mão, é óbvio, uma questão higiênica, mas isso não te condena. Eles queriam distorcer uma situação para fazer uma acusação em Cristo, e Cristo explica assim, coloca para mim, 15:15, entenda isso que é muito jóia isso. Então lhe disse Pedro, explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse, também vos não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso, né? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, não é? Porque do coração procede maus desígnios, homicídio, adultério, prostituição, furto, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas as coisas que contaminam o homem, mas o que comer sem lavar as mãos não o contamina. Pode te dar uma diarreia, dependendo do alimento contaminado, mas ele está falando na questão de pecado, não tem nada a ver. Amém, queridos? Vamos acabou, né, até o 20. Então é isso, é muito interessante quando nós vemos lá no tempo de Jesus, o Velho Testamento sendo alterado para benefício do templo. E isso era uma apostasia, uma heresia, né? Nós não temos tempo para continuar. O que promove a apostasia no mundo? Né? Existem alguns fatores que nós precisamos nos atentar, né? O que promove a apostasia no mundo? O que promove a apostasia no meio da igreja? Não é? E isso nós vamos falar na semana que vem, ok, pessoal? Nós vamos falar na semana que vem. Tem muita coisa interessante aqui, bacana, que é importante nós estarmos atentos, ok? Ok? Já é 19h24. Que Deus possa nos abençoar, né? Amanhã é um feriado maravilhoso, onde você tem a oportunidade de curtir tua família, e isso é muito bom, ok? Tamires? Ah, tá, Tamires está com a oportunidade. Eu não tenho dom de revelação ainda, Andréia. Amém, mas palavra abençoada. A paz, igreja, a paz, criançada. A tia Tamires veio aqui trazer um recado em especial aí para as crianças e para o papai e para a mamãe. Veio pedir um incentivo do pai e da mãe para incentivar as crianças a assistir a live. E, na verdade, a tia fez um vídeo que o tio vai lançar, o tio do som vai lançar aí. É um desafio que nós estamos lançando para as crianças. Tá? A tia viu que tem criança aqui na igreja, é muito bom ter você, criança, aqui, viu? Tudo separadinho, tudo como tem que ser, com distância, tá bom? E para você, criança que está em casa, olha, atenção, papai e a mamãe vai incentivar você aí. E o desafio é o seguinte, tio do som vai passar, né, tio do som? Passa aí o vídeo, tio. Gravando. Irmão, qual é o seu nome? Oi, eu sou o Noé. Noé, quem é você? Eu sou um homem reto e justo. É isso aí, galerinha. Vocês lembram da história que nós contamos na primeira live infantil? A história do Noé?
Para você que não assistiu a live, corre lá no canal da Catedral e assiste a primeira live. Já temos 2 lives aí online. E hoje eu vim aqui te lançar um desafio. É isso mesmo, um desafio para você, criança. E 2 desafios, na verdade. Eu vou te desafiar para a próxima live infantil, que já está marcada para o dia 11 de novembro, uma quarta-feira. Eu te desafio a fazer uma dobradura de um animal. Você que escolhe o animal que você quiser, a dobradura no papel que você tiver aí na sua casa. Vai fazer a dobradura de um animal ou um desenho sobre a Arca de Noé. É isso mesmo. Aí você vai pedir pro papai e pra mamãe levar na igreja no próximo domingo, tá? Nós vamos recolher essas dobraduras, esses desenhos, tá? Você vai criança, vai ficar à vontade para escolher a dobradura ou o desenho sobre a Arca de Noé, tá bom? E na próxima live, no dia 11 de novembro, a gente vai selecionar a melhor dobradura, que é mais criativa, o desenho mais criativo, vai ganhar um prêmio da X da Catedral e vai ter a oportunidade de ser entrevistado pelo nosso entrevistador, o irmão Lucas. É isso mesmo, quero ver quem vai ser a primeira criança privilegiada a ser entrevistado, né? A ter essa oportunidade, é a nossa primeira criança. Olha que incrível! Então, tá lançado o desafio. Ótimo desafio e até a próxima live infantil, dia 11 de novembro. Combinado? Beijo! Vocês viram aí, criançada? É um desafio, é uma oportunidade, vai ter o privilégio aí de ser entrevistado. A gente sabe que já está correndo isso com os adultos, né, com os pastores, tá? E tá lançado aí, criançada. Quero ver quem vai ganhar, quem vai participar. Combinado? Então é isso aí, dia 11 de novembro, a próxima live infantil. Pai e mãe, incentive os seus filhos a assistirem, eles precisam do incentivo de vocês, amém? A paz. Amém, pessoal. Vamos nos colocar em pé, vamos agradecer a Deus. Terça-feira nós temos um Tadel, né? Amanhã você descansa, mas vem a terça-feira, tá? Vem a terça para ouvir a palavra, para se fortalecer, amém? Lembra daquele irmão que não está vindo, liga para ele, cobra, né? Nós temos muitos que não estão voltando para a igreja. Isso é muito preocupante, né? Então vamos nos atentar a isso, para aquele irmão, aquela irmã que não está vindo, cobra lá, tá bom, pessoal? Vamos agradecer então, fecha os teus olhos aí, dê as mãos um para os outros aí, você que está perto de alguém. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós colocamos a igreja na Tua presença, nós colocamos, Pai, as famílias da igreja, todas aqui representadas. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, uma bênção especial. Nós queremos, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê uma semana de descanso, de vitória, que o Senhor venha jogar por terra todas as barreiras, todos os acontecimentos, Pai, que tem nos entristecido, que o Senhor venha abrir uma porta. Nós oramos porque nós cremos no poder da oração. Abençoa aquele que não te conhece ainda, abençoa aquele que está na tua presença precisando de um milagre, que a tua mão esteja estendida, em nome de Jesus, dando a vitória, para a honra e glória do teu nome. Eu agradeço e a igreja diga amém. Amém? Abaixa a tua cabeça, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém? Saúda o teu irmão com a graça e a paz do Senhor. E estamos encerrados em nome de Jesus.